Hoje, seguindo a mesma linha da história de por que homenageamos certas pessoas, né? E não sabemos o porquê fazemos isso. Comentei com um amigo meu de longa data, o Paulo, né, La Roça. Paulo me comentou sobre Rivera, né? E sabemos que Rivera aqui no Rio Grande do Sul ele é bem conhecido através da cidade irmã ali, Livramento. Então, para mim é uma cidade única, né? Rivera e Livramento. E eu sou natural de Livramento, né? E o Paulo também, né, tem uma ligação grandíssima com o Uruguai. Mas enfim, hoje então, através que eu conversei com ele, foi levantada uma questão curiosa que eu não conhecia sobre Rivera. Quem era Rivera, né? São vários assuntos que dá para trazer também. Por que Santana do Livramento? Ok? Então, hoje nós vamos falar sobre Rivera. Quem era Fructuoso Rivera? Valeu, Paulo, pela informação aí, por levantar essa curiosidade. Quem foi Fructuoso Rivera? Fundador, presidente e caudilho da nação uruguai. Bom, antes de começarmos, o que é caudilho? Alguns exemplos de líderes frequentemente considerados caudilhos, eles incluem Juan Manuel de Rosas, na Argentina, Porfirio Díaz, no México, e figuras como Simón José Antônio de la Santíssima Trinidade Bolívar, Ponto e Palácios Blanco. Ele é mais conhecido como Simón Bolívar da Venezuela. Foi um dos maiores revolucionários da história, dedicando sua vida à luta pela independência e à busca por uma América do Sul unida e livre. E uma outra grande história que é possível trazer, Simón Bolívar. Bom, em resumo, o caudilho é um tipo de líder que concentra o poder, muitas vezes de forma autoritária e carismática. Ele exerce influência significativa em um determinado território, especialmente em contextos de instabilidade política e social. Bueno, voltamos ao nosso assunto de hoje. Portanto, sabemos o que seria um caudilho e quem é então Fructuoso Rivera, caudilho uruguaio. Fructuoso Rivera, ele foi um dos pilares da construção do Uruguai enquanto Estado soberano. Ele era militar, astuto, político, controverso e fundador de uma das principais correntes partidárias do país. Sua trajetória espelha as tensões, esperanças e tragédias da jovem República Oriental. Rivera nasceu em 17 de outubro de 1784, nas imediações da atual cidade de Durazno, então parte da Banda Oriental, colônia espanhola, filho de Barnabé Rivera e Maria Pérez del Puerto. Cresceu no meio rural, em um ambiente dominado por estâncias de gado, que moldaram sua identidade como homem do campo e mais tarde como caudilho. Pouco letrado, mas profundamente enraizado nas tradições da terra, foi ganhando prestígio entre os estancieiros e combatentes locais. Sua primeira atuação militar se deu durante as invasões inglesas, que foi entre 1806 até 1807, quando as tropas britânicas tentaram tomar o controle do Rio da Prata. Mais tarde, Rivera se aproximou de José Artigas, tornando-se um dos seus principais comandantes na luta contra os espanhóis e, posteriormente, contra os portugueses e brasileiros que invadiram a região. Contudo, sua relação com Artigas se deteriorou ao longo do tempo, culminando em um rompimento político e militar. Após a queda de Artigas, Rivera adaptou-se às novas forças da região e passou a se alinhar com interesses que favoreciam a autonomia da Banda Oriental. Em 1825, juntou-se à Cruzada Libertadora, ao lado dos 33 Orientais, e que nós vamos falar sobre os 33 Orientais mais à frente. Um movimento esse que buscava a separação definitiva do domínio brasileiro sobre o território. Sua participação na Guerra da Cisplatina de 1825 até 1828, que opôs o Império do Brasil às Províncias Unidas do Rio da Prata, foi decisiva para o desfecho do conflito.
O Tratado de 1828, mediado pela Grã-Bretanha, reconheceu a criação de um Estado independente entre os dois impérios. Com a promulgação da primeira Constituição Uruguaia em 1830, Fructuoso Rivera foi eleito o primeiro presidente constitucional do país. Seu governo ficou marcado por importantes realizações e também por decisões controversas. Instituiu as primeiras estruturas administrativas e militares do novo Estado. Enfrentou sérios conflitos internos com Manuel Oribe, seu antigo aliado militar. Ele desencadeou um dos episódios mais sombrios da história uruguaia, o massacre de Salsípodes, em 1831. Acredito que se chama dessa forma a palavra, Salsípodes. Uma campanha de extermínio contra o povo charrua, os habitantes originários da região. Esse massacre, promovido por pretextos de pacificação, resultou na morte de centenas de indígenas e na quase extinção do povo charrua, marcando para sempre a imagem de Rivera como líder implacável. A rivalidade entre Rivera e Oribe resultou na formação de duas facções políticas antagônicas. Existia, então, o Partido Colorado, liberal e progressista, liderado por Rivera, e Partido Blanco, conservador, associado a Oribe. Essa polarização culminou na Guerra Grande de 1839 até 1851, 12 anos em um conflito devastador, com o envolvimento de potências vizinhas como a Argentina de Juan Manuel de Rosas, aliado de Oribe, e o Império do Brasil, na época o imperador Dom Pedro II, que mais tarde apoiaria Rivera e os colorados. Rivera voltou ao poder brevemente durante esse período e liderou campanhas militares até os últimos anos de sua vida. Após anos de combates, reveses e exílios, ora no Brasil, ora no interior do país, Rivera manteve-se como uma figura central na política uruguaia. Rivera morreu em 13 de janeiro de 1854 na cidade de Melo, no norte do Uruguai, com 69 anos. Seu corpo foi sepultado em Montevidéu com honras de chefe de Estado. Rivera não foi só o primeiro presidente, mas também o primeiro caudilho nacional, influenciando profundamente o estilo político militarista do século XIX uruguaio. Ele foi polêmico, considerado herói por muitos e vilão por outros, principalmente pelo genocídio dos charruas. Mas afinal, e essa história dos charruas e do genocídio organizado por Rivera? A história do genocídio dos índios charruas no Uruguai é uma das mais marcantes e dolorosas do Cone Sul da América, ainda que por muito tempo tenha sido silenciada. Trata-se de um episódio emblemático da violenta imposição do projeto de Estado-nação do século XIX, com implicações políticas, étnicas e simbólicas profundas. Antes da chegada dos colonizadores europeus, os charruas eram um dos povos originários da região do atual Uruguai, com presença também no sul do Brasil e norte da Argentina. Eram nômades. Eles eram guerreiros, cavaleiros habilidosos e caçadores, profundamente adaptados ao bioma dos Pampas. Eles viviam em pequenos grupos e resistiram tenazmente à colonização espanhola e portuguesa durante séculos. A presença charrua representava um obstáculo à ocupação e à lógica territorial dos colonizadores e, posteriormente, à construção do Estado Uruguai. Com a independência do Uruguai em 1828, o novo país buscava consolidar seu território e instituir um modelo de sociedade baseado nos valores europeus, cristãos, urbanos e agrícolas. Nesse contexto, os povos indígenas passaram a ser vistos como um problema para o progresso. O então presidente Fructuoso Rivera, herói da independência militar de carreira, comandaria o episódio mais trágico da história charrua. Em 11 de abril de 1831, o governo de Rivera convocou um encontro de paz com os líderes charruas às margens do arroio Salsípodes, no interior do país.
A armadilha estava montada. Como observação, armadilhas e traições também me lembram a Batalha de Porongos contra os Lanceiros Negros, ocorrida no final da Guerra Farroupilha no Rio Grande do Sul. Tem muito a ver. Bom, voltando à história. Enquanto os indígenas se reuniam em confiança para ouvir as propostas do governo, os soldados de Rivera cercaram o local e lançaram um ataque fulminante. Desse ataque, centenas de charruas, homens, mulheres e crianças foram mortos. Os que sobreviveram foram perseguidos e assassinados nos dias seguintes. Estima-se que mais de 300 indígenas tenham sido exterminados nessa ação. Foi o ponto culminante de um plano deliberado de extermínio que o próprio Rivera ele justificaria como necessário à civilização do país. Poucos charruas sobreviveram. Alguns foram capturados e escravizados. Um episódio simbólico e cruel foi o envio de 4 charruas sobreviventes à França, em 1833. Vaimaca, Senaqué, Tacuabé e Guiunusa. Peço perdão a estes por pronunciar de forma certamente errada seus nomes. Eles foram exibidos em Paris como exemplares de uma raça em extinção, em espetáculos que misturavam ciência e circo. Todos morreram em solo francês, menos Tacuabé, que desapareceu da história, levando alguns a crer que escapou e viveu sob identidade desconhecida. Durante décadas, o massacre dos charruas foi apagado da memória oficial uruguaia e, pelo visto, dos vizinhos também. O país se autodominava um país sem índios, reforçando a ideia de uma nação branca, europeizada e homogênea. Somente a partir do final do século XX e início do século XXI, esse silêncio começou a ser rompido, pois pesquisadores, artistas, movimentos sociais e descendentes passaram a reivindicar a memória charrua, denunciando o genocídio e resgatando a cultura ancestral. Em 2002, os restos mortais de Vaimaca Peru foram repatriados da França ao Uruguai. Em 2020, foi apresentado no Senado uruguaio um projeto para reconhecer oficialmente o genocídio dos charruas. Hoje, apesar da tentativa de apagamento, há uruguaios que se reconhecem como descendentes dos charruas e grupos indígenas organizados lutam por reconhecimento de direitos e respeito à ancestralidade. O nome charrua sobrevive em clubes, ruas, estátuas, mas também na memória viva de um povo que recusou a submissão. O genocídio não foi apenas físico, mas também simbólico. E a luta por reparação ainda está em curso. Voltamos então à sequência da história de Rivera. Portanto, Rivera fundou o partido que governaria o Uruguai por mais de um século, e sua influência foi tão duradoura que os colorados permaneceram no poder até o início do século XXI. Passou vários períodos exilado, mas sempre retornava com força política e apoio popular, característica típica dos líderes populistas da época. Cidades, departamentos, ruas, parques e monumentos no Uruguai levam seu nome, incluindo o departamento de Rivera, na fronteira com o Brasil. Frutuoso Rivera foi um homem de seu tempo, moldado pela guerra, pela terra e pela luta por poder. Sua trajetória misturava bravura e violência, idealismo e pragmatismo. Fundador da nação, mas também protagonista de seus momentos mais sombrios. Rivera personifica o nascimento turbulento do Uruguai, um país marcado, desde suas origens, pela tensão entre civilidade e guerra, liberdade e domínio, memória e esquecimento. Isso, pelo visto, todos, não só o Uruguai, né? Essa história eu busquei na curiosidade sobre quem é Rivera e os filhos do Pampa, os índios charruas,
o passado mostrando a sua face. O Uruguai atual, ele é um país pequeno em território, mas grande em estabilidade democrática, avanços sociais e consciência crítica. Com cerca de 3,5 milhões de habitantes, o povo uruguaio é conhecido por seu espírito cívico, politizado e pacífico. Montevidéu, sua capital, pulsa cultura e qualidade de vida, enquanto o interior preserva tradições rurais e vínculos profundos com a terra. É uma sociedade de forte identidade laica, com políticas progressistas. Foi o primeiro, ou melhor, foi pioneiro na legalização da maconha, do casamento igualitário e na descriminalização do aborto. Ao mesmo tempo, conserva um orgulho nacional discreto, onde o mate, o futebol e a memória dos heróis históricos convivem com uma crescente abertura às questões indígenas, afrodescendentes e de gênero. O povo uruguaio, herdeiro de uma história complexa, segue revisitando seu passado com maturidade e construindo um futuro que equilibra tradição, justiça social e liberdade. É um país que fala baixo, mas pensa alto. É isso aí.